O Parlamento aprovou hoje o corte nas pensões acima de 1.350 euros, com os votos da maioria. O debate foi marcado pela troca de acusações entre governo e socialistas. Sem surpresas, o Parlamento aprovou a suspensão do subsídio de férias da função pública e pensionistas. Bastaram para isso os votos a favor dos partidos da maioria, que se juntou também para viabilizar cortes nas reformas acima de 1.350 euros. PSD e CDS rejeitaram todas as alterações propostas pela oposição e a discussão acendeu no Parlamento. Não sendo uma medida que nenhum governo deseja tomar, é uma medida que tenta garantir a equidade na distribuição dos sacrifícios e resolver os problemas que outros nos deixaram com o país à beira do abismo. O senhor fala do país que vos deixamos. Eu falo do memorando que tivemos que assinar porque os senhores provocaram eleições neste país. E falo-lhe assim em particular, senhor Secretário de Estado, que dentro do PSD o senhor terá dito ou fazes eleições no país ou tens eleições no PSD. Não faça uma reescrita da história. Tenha memória das suas responsabilidades. O senhor deputado tem má memória. É que o senhor deputado esqueceu-se de dizer que andaram de PEC em PEC até se apresentarem de joelhos aos credores internacionais porque já não tinham credibilidade. Antes, o secretário de Estado da Segurança Social assegurou que, apesar dos sacrifícios impostos aos reformados portugueses, existe equilíbrio nos cortes. Só vão pagar a chamada contribuição extraordinária de solidariedade os pensionistas que recebem mais de 1.350 euros e de forma gradual até um máximo de 40% de corte, no caso de quem tem pensões acima de 7.500 euros. Explicações que não foram suficientes para calar as críticas. Os cortes dos subsídios de férias aos pensionistas são injustos e só se justificam pela cegueira social e necessidade de verbas para pagar os desvios orçamentais do Governo. Agora, para 2013, vão além e reduzem o valor das suas pensões. Com o roubo de subsídio de férias aos trabalhadores e aos reformados, com o corte ao subsídio de Natal, verdadeiramente ilegítimo, não só viola-se a Constituição, como estamos, face a uma gravíssima injustiça que é verdadeiramente inaceitável. É um governo que não tem sensibilidade, nem tem capacidade, nem competência para continuar a governar. Apenas 4% dos reformados vão sofrer reduções, garante o secretário de Estado da Segurança Social, e explicou que o pagamento desta taxa de solidariedade dá ao governo os meios necessários para aumentar as pensões mínimas e sociais de 1.135.000 reformados. Rui Paulo Figueiredo, deputado do Partido Socialista, e Carlos Marques de Almeida são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. Começo por si hoje, Carlos. Não é hostilidade a mais num debate parlamentar, especialmente entre PSD e o maior partido da oposição? Eu acho que isto se justifica mais pelo prolongamento excessivo do debate do orçamento. Nós já aqui falámos a semana passada. Ou seja, não há propriamente matéria para discutir no orçamento. Então anda-se mais uma vez, repare, nós estamos aqui a discutir um assunto que é uma lei específica que vem com um enquadramento e na sequência do orçamento, ou seja, não estamos a discutir o orçamento. Eu sei que é a discussão na especialidade, mas mesmo assim é tentar encontrar motivos de divergência sistematicamente. O que me leva a entender e o que me leva a interpretar que a vida política está a entrar numa escalada de conflitualidade pela conflitualidade. Ou seja, consensos políticos fazem parte do passado hoje em dia. Isso parece-me óbvio. E o orçamento está a servir como arma de arremesso quer do Governo relativamente ao passado do Partido Socialista enquanto Governo, quer do Partido Socialista enquanto da arremesso relativamente ao Governo enquanto oposição. Ou seja, andamos neste jogo, no punch and judy show, como se diz em Inglaterra, que do ponto de vista daquilo que são as necessidades do país, é absolutamente nulo, é uma perda de tempo. Nós parece que entramos num compasso de espera. As grandes decisões não estão a ser tomadas em Portugal, nem estão a ser tomadas no Parlamento. Nós estamos à espera, sobretudo, do acordo
para o orçamento da União Europeia, Mas aí as decisões também não são tomadas, 2014-2020. Também não estão tomadas. Portanto, e há aqui este impasse, um impasse interno ao qual se associa um impasse externo. Felizmente, parece que o Ministro das Finanças português é muito credenciado e, de alguma forma, tem salvaguardado aquilo que é o património e a reputação de Portugal. Está-se a referir ao ranking do Financial Exatamente, Times. Exatamente. O que, neste momento em que as decisões não estão tomadas e que se aproxima rapidamente 2013, que é o ano de todos os riscos, ok? Porque se este orçamento é um nado morto, e nós já dissemos aqui muitas vezes, ele é um nado morto politicamente, mas o impacto que ele vai ter na vida das pessoas e na economia portuguesa é absolutamente devastador. Vamos ver se ele é execuível do ponto de vista político da parte do Governo e vamos ver se ele é execuível do ponto de vista prático por parte dos portugueses. Portanto, parece que está tudo a arder à volta do Parlamento, ou está tudo a arder à volta do país, e a vida política está a entreter-se a discutir as minudências. Ou seja, está sobretudo numa espécie de desresponsabilização mútua, que é tanto visível no Governo como na oposição, esperando que a situação por si só se resolva. E eu acho que isso é extremamente perigoso. Sr. Deputado, não há de facto aqui um privilegiar do acessório em detrimento do substantivo? Acho que o João tem razão, em certa medida e por vezes. E eu acho que nós temos que procurar perceber as responsabilidades de todas as partes. Do Governo, dos partidos que suportam o Governo e também do Partido Socialista, aqui focados na peça. As responsabilidades do Partido Socialista é que eu acho que nós, por vezes, devíamos ter mais contenção e não entrar neste jogo. Porque o Partido Socialista não devia entrar neste jogo? Sim. Exatamente. Porque o que temos assistido é que o Governo tem muito pouco a dizer sobre este orçamento. Tem muito pouco de positivo a dizer para o debate político e nas propostas. Estão envergonhados daquilo que apresentam e estão muitas das vezes envergonhados naquilo que defendem. E têm sempre uma tática e uma cartilha. E a peça que nós vimos acaba por reconduzir a isto. Que é, quem não tem nada a dizer sobre o presente e nada a dizer sobre o futuro, olha para o passado, vai sempre buscar o passado. E, portanto, nós estamos a discutir o orçamento para 2013 e estamos sistematicamente, e a peça ilustra bem isso, em que os membros do Governo vão falar de 2010, 2011, 2009, 2008. Já tivemos até uma intervenção de um deputado da maioria, de um membro do Governo, que fez a história até aos governos do professor Cavaco Silva. E depois entramos nestas picardias. E este exemplo é ilustrativo. O CDS, por exemplo, está absolutamente incomodado com tudo aquilo que se passa e que tem que fazer. Por exemplo, esta semana também houve outros episódios em que deputados do CDS, não querendo defender aquilo que estavam a defender, iam sempre buscar também episódios ou de ataques pessoais ou de insinuações pessoais. Hoje houve também no debate um outro momento infeliz sobre uma matéria relevante que diz respeito às privatizações, concessões e defesa do interesse nacional. Há um ano foi aprovado na lei que regula as privatizações por proposta do Partido Socialista e tinha 90 dias para ser regulamentado a defesa dos interesses nacionais, dos interesses estratégicos nacionais nas privatizações. Passou um ano e o Governo o que vai dizendo é que está a dialogar com a Troika, com a União Europeia, que dialoga internamente e ainda não regulamentou essa matéria. O Partido Socialista apresentou, no âmbito do Orçamento de Estado, como já tínhamos feito a propósito da TAP, que separassem as privatizações e as concessões, que até têm sido processos muito pouco transparentes, enquanto não estivesse regulamentado o que é a defesa dos interesses estratégicos nacionais. E de que forma é que esses interesses são regulados, não é? Exatamente. Que é uma questão crucial. E dizendo exatamente que há um ano que estamos à espera da regulamentação de algo que a lei diz que era em 90 dias. Resposta da bancada da maioria. Os senhores não têm autoridade moral
para falar deste assunto, do modo como deixaram o país, qualquer coisa assim deste estilo, até motivou uma resposta do Carlos Zorrinho, líder parlamentar, a dizer que a legitimidade de qualquer deputado para fazer intervenções era a legitimidade dada pelo mandato popular. Agora, isto, de facto, não interessa nada às pessoas e aos portugueses. E o meia-culpa, que eu acho que o PS às vezes também faz, mas é difícil às vezes resistir a isto, é responder. Eu acho que muitas das vezes, se calhar, nós devíamos ignorar, porque há uma incapacidade do Governo para criar consensos. Por exemplo, temos em cima da mesa, e falávamos antes de começarmos aqui o debate, a questão dos portos. Nós temos há meses os portos parados, por exemplo, porque, de facto, esta maioria não tem capacidade para criar consensos políticos, sociais e institucionais. E falava há pouco o Carlos também da ausência de tomada de decisões e o João aduziu da ausência de tomada de decisões no âmbito da União Europeia. Este Governo e este Primeiro-Ministro também zero em termos de criação de diálogo, de criação de consensos, de defesa dos interesses de Portugal na União Europeia. Manifestamente não têm capacidade nem para dialogar com os partidos da oposição, nem com os parceiros sociais, nem na União Europeia. O facto de estar neste momento aqui perante um impasse no que diz respeito ao orçamento para 2014-2020 pode ter efeitos perniciosos para Portugal? Claro, isto demonstra aquilo que nós temos conversado várias vezes. Falta líderes europeus à altura do momento que nós vivemos. Sistematicamente a União Europeia tem atrasado as decisões, tem atrasado a definição de políticas que respondam às crises sucessivas que temos vindo a viver. Quando existe algum consenso, parece que vai correr bem, passado um dia ou dois, já está tudo em causa outra vez. E agora é uma ausência de preparação deste tipo de reuniões que dá uma demonstração de grande inabilidade e de grande fragilidade da União Europeia. E isso, para quem precisa, como nós precisamos, dos fundos, é lamentável o estado a que se chegou, mas mais lamentável é as responsabilidades também do governo português. Porque eu ouvi uma peça de um colega seu ontem em que referia as qualidades e as características diferentes de Cavaco Silva, de António Guterres, de Durão Barroso, de José Sócrates, uns com reconhecida competência técnica e académica, outros que dialogavam porque conheciam todos os primeiros-ministros, tinham facilidade de diálogo e de relações públicas com eles, outros que condicionavam com declarações públicas os próprios debates, outros que procuravam aliados regionais ou por interesses, e concluía a peça, e bem, e eu concordo, que este Primeiro-Ministro não faz nada disso. Não tem nenhuma qualidade para que coloque ao serviço do país nestas negociações absolutamente essenciais para o nosso futuro nos próximos 6, 7 anos. Carlos Marcos Almeida, o Governo não está a defender corretamente Portugal na Europa? Eu tenho sérias dúvidas. E eu, quando vejo a discussão sobre o orçamento, faz-me lembrar um pouco aquilo que foi o veto do De Gaulle, aqui há uns anos, na primeira tentativa de adesão do Reino Unido à União Europeia. Repare, a União Europeia gasta 40% do seu orçamento na PAC, na Política Agrícola Comum, o que nos dias de hoje é uma completa anacronia, se assim podemos dizer. E na altura, um dos argumentos do De Gaulle para vetar a entrada do Reino Unido foi que a Europa era, sobretudo, protecionista e tinha uma política estatística relativamente à PAC. E, sobretudo, por causa da memória da Segunda Guerra Mundial. Enquanto que o Reino Unido não. O Reino Unido tinha uma outra tradição, que vinha dos Corn Laws e do comércio livre, que apostava a manter a suficiência alimentar via comércio livre. Portanto, quando se olha hoje, repara, o David Cameron chega lá com uma proposta de veto e perdeu no Parlamento, perdeu uma votação porque ele quer que se mantenha o orçamento como está e o Parlamento quer que se reduza o orçamento. Portanto, o que é interessante é que estas clivagens que existem na Europa, sobretudo entre os países mais poderosos, e repare, neste caso, se nós quisermos ver uma tendência mais estatista da Europa via França e uma tendência mais de comércio livre via britânica, está novamente a entrar em confronto. E no meio deste confronto, Portugal não tem posição rigorosamente nenhuma. Mas agora, nestes últimos dias, Portugal teve uma posição mais musculada em relação ao orçamento Portugal refugia sempre no argumento que cumpriu rigorosamente tudo. O Primeiro-Ministro foi atrás do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. Porque disse que era inaceitável, exatamente. Mas, ameaçou vetar, não é? Mas Portugal refugia-se no seu historial
de obediência relativamente àquilo que são os ditames de Bruxelas. Nós, o Presidente da República diz que nós esquecemos o mar. Ok, mas quem é que aceitou o adiantamento das verbas para nós cortarmos a nossa frota pesqueira? Que esquecemos a agricultura, mas quem é que aceitou novamente o adiantamento das verbas europeias para nós cortarmos a agricultura? Ou seja, há aqui uma escalada do comportamento português na Europa, que não vem de hoje, vem de há 20 anos, em que nós obedecemos rigorosamente a todos os ditames e todas as exigências, em troca de uma coisa essencial e fundamental, que são os tais fundos estruturais que estão agora, os tais fundos da coesão que estão agora em questão. Portugal diz que este orçamento é inaceitável porque Portugal está na situação de não tem posição entre estas duas grandes tendências que se verificam na Europa e está a tentar, de alguma forma, capitalizar o seu passado na Europa de bom aluno, no fundo, que é uma postura de grande subserviência, e dizendo, mas nós vamos vetar. Mas que nós perguntamos que força tem o veto português, um país que, ponto 1, não é um contribuinte líquido, ponto 2, está sobre ajustamento e depende da boa vontade dos emprestadores internacionais. Que força tem a nossa ameaça de veto? Rigorosamente nenhuma. Provavelmente o que falta aqui é política, o que falta aqui é diplomacia, como dizia o Rui. E se nós queremos encontrar, quando olhamos para o Primeiro-Ministro e queremos encontrar no Primeiro-Ministro uma qualidade que ele exiba na Europa em defesa de Portugal, é sobretudo a proximidade à senhora Merkel. É o único recurso político que Pedro Passos Coelho parece ter neste momento, é essa proximidade à Alemanha. E perguntamos, mas porquê é que a Alemanha tem tanta simpatia relativamente a Portugal? É que neste momento também crítico, para lá é isso, nós somos um parceiro fácil de lidar, mas do ponto de vista da Alemanha é muito importante, permite que a Alemanha faça um discurso em que pode sublinhar a solidariedade aos países do Sul, dando como exemplo o caso de Portugal e o suporte que dá a Portugal. E nesse sentido, Pedro Passos Coelho e Portugal aparecem como um exemplo útil, para não utilizar uma expressão mais agressiva, mas surgem como esse exemplo útil. Agora, daquilo que é as grandes clivagens na Europa, Portugal não tem política e não tem posição. E está à espera que um dos lados vença, para depois se adaptar ao lado vencedor. Rui Paulo Figueiredo, se vamos admitir que se o governo fosse liderado por António José Seguro, Portugal teria mais poder negocial? Eu acho que sim, desde a subserviência. Em segundo lugar, porque o António José Seguro percebe bem... Eu posso só fazer uma pergunta, Rui? Sim. António José Seguro tem feito algum esforço perante a Internacional Socialista e os parceiros do Partido Socialista em termos internacionais relativamente àquilo que é a posição de Portugal? Era isso que eu gostava de perguntar. Tem público. Ou seja, ele já teve reuniões com o presidente francês, já teve reuniões com o líder do SPD. E suscitou ele próprio esse debate já teve reuniões na Internacional Socialista, foi eleito vice-presidente da Internacional Socialista. Tem aproveitado todas as reuniões europeias, por exemplo, reuniu com os líderes da Grécia, da Itália, de Espanha. Foi o PS que exigiu que fosse feito o debate que está na lei e que o Governo estava a tentar escapar-se na quarta-feira no Parlamento sobre o Conselho Europeu. Foi o PS que apresentou uma proposta de resolução sobre esta matéria, quando nenhum dos outros partidos tinha sequer pensado no assunto. A maioria acabou por apresentar depois e, infelizmente, ficámos outra vez com o PCP e o Bloco de Esquerda fora desse debate, a recusarem esse debate. Portanto, logo aí nós temos uma perspectiva totalmente diferente daquilo que deve ser a atuação de Portugal. Não deve ser uma postura de quem está diminuído, não deve ser uma postura de subserviência, deve ser uma postura de quem tem ideias e que defende as suas ideias. Eu acho, e é com isso que eu queria terminar, é que o Primeiro-Ministro, de facto, nós não percebemos o que é que ele defende. E não sabemos se ele, de facto, não tem ideia nenhuma ou se, e é um título de exemplo e eu recomendo, como diz o artigo hoje do meu colega deputado Pedro Silva Pereira no Diário Económico, que eu recomendo, em que refere, e muito bem, a entrevista da semana passada de Eduardo Catroga, em que ele até apresenta facsímiles dos documentos, em que propunha todo este enorme aumento de impostos, este colossal aumento de impostos que nós estamos a viver, e em que o Primeiro-Ministro apagou
do programa eleitoral do PSD e depois fez um discurso que esquecia. Afinal, ficámos todos a saber que ele já tinha planeado fazer, já sabia que ia fazer, mentiu aos portugueses e, portanto, aqui também neste domínio nós ficamos com uma dúvida. Ele não tem ideia nenhuma ou anda a fazer algo que não partilha com os portugueses? Mas o que é importante sublinhar é que eu já esperava a resposta, que obviamente que António José Seguro teria feito alguma coisa em termos diplomáticos, aquilo que é internacional socialista, dados os laços históricos que existem entre o Partido Socialista Português e a Internacional Socialista. Mais incompreensível é, neste contexto, e nós não podemos separar aquilo que é o contexto do debate nacional daquilo que é o contexto do debate internacional, que está a ocorrer simultaneamente, mais incompreensível é que o debate da Assembleia da República tenha o tom e o nível que teve hoje e que ameaçará ter até à votação final. Ou seja, a posição de Portugal é de tal maneira frágil que era importante... Mas o Partido Socialista tem uma cultura de responsabilidade. Era importante que o Primeiro-Ministro de Portugal percebesse que a intervenção do Partido Socialista via Internacional Socialista é importante para a resolução do atual problema de Portugal. Mas, como eu lhe disse ainda há pouco, de facto, o Pedro Passos Coelho é um pragmático no pior sentido do termo. Ou seja, o pragmatismo ali serve para, de alguma forma, preencher um vazio de pensamento estratégico e de posição e de visão política sobre aquilo que é o país. Porque se o Primeiro-Ministro de Portugal tivesse uma visão sobre qual é o papel, qual é a posição de Portugal no atual concerto europeu, certamente que não teria a postura que tem hoje. E teria certamente outra. Só que ele teria que dizer aos portugueses explicitamente, a começar pelo líder do Partido Socialista, o que é que ele pensa que Portugal será, ou qual o lugar de Portugal daqui a 5 ou 10 anos na União Europeia. Mas isso é preciso ter um pensamento sobre o país e um pensamento sobre a Europa. E porque só tendo essas duas coisa, é ter capacidade de diálogo institucional, coisa que ele também não tem. Era essa terceira coisa que eu ia dizer. E aí se falta essa capacidade de criar pontes políticas, porque isto só é possível se os dois grandes partidos que apoiaram com o CDS, mas os dois grandes partidos que fizeram do projeto da democracia portuguesa a adesão à então CEE, se entenderem para a criação desse novo consenso. Mas cada vez estão mais distantes? Até lá, nada é possível. E provavelmente esta distância há de ser maior e esta acrimónia ainda vai crescer. O que só é mau para os portugueses, é mau para Portugal, é mau para a Revolução e aproxima-nos num nível de conflito político puramente estéril, completamente estéril, mas muito próximo daquilo que é uma tendência quase balcânica que nós encontramos na Grécia, que é uma incapacidade natural para atingir consensos. Porque a posição by default, a posição por defeito, é sempre do contra. É sempre a acrimónia, é sempre a acusação e o não assumir das responsabilidades. Era bom que, de uma vez por todos, quer o Governo, quer o Partido Socialista, assumissem as suas responsabilidades. E, independente das responsabilidades passadas, mas o Partido Socialista assume as suas responsabilidades. Eu não estou a dizer que não. Mas a tendência é que para um afastamento cada vez mais... Não necessariamente. E pela parte do Partido Socialista, não. Nós pensamos primeiro em Portugal e depois nos conflitos estéreis. Eu dou-lhe um outro exemplo. Sá Carneiro também dizia isso. Primeiro Portugal, depois a democracia, depois o Partido Social Democrático. Eu dou-lhe um outro exemplo que há pouco citei. A questão da greve dos esportes e o problema que está em cima da mesa. O Partido Socialista, nas últimas 2 semanas, já dialogou 3 vezes com o Governo, já dialogou com as empresas importadoras e exportadoras, as denominadas carregadoras. O Partido Socialista está a dialogar com os sindicatos que apoiam esta lei e que subscreveram um acordo com o Governo, está a dialogar com os sindicatos que estão em greve e que estão contra esta lei e vai receber operadores internacionais de vários países que se vêm deslocar a Lisboa para reunir connosco, para nos sensibilizar para os problemas. Está aqui um bom exemplo de como o Partido Socialista mantém, ao contrário do Governo, um sentido de responsabilidade institucional, está a pensar na economia, no país, no crescimento económico e mantém um diálogo institucional, quer com o Governo, e ainda tem a capacidade de dialogar com todos os parceiros sociais, coisa que o Governo não tem. Embora eu queira deixar aqui, para ser honesto e para frisar, que há uma distinção entre alguns membros do Governo
e outros, e nomeadamente entre o Primeiro-Ministro, porque nós temos tido um bom diálogo com a tutela deste setor e isso deve ser sublinhado. Temos pena que, por exemplo, o Primeiro-Ministro não consiga ter essa capacidade de diálogo. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença neste Enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui. Hoje, entre muitas outras coisas, debatemos o clima de hostilidade crescente entre Governo e Partido Social Democrata e também o impasse no que diz respeito ao orçamento comunitário.